Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos informar os resultados referente ao mês de agosto de 2024. Como de costume, nós iniciamos aqui com o cenário global, né? No cenário global nós gostamos de abordar as principais economias, né? Que seria Estados Unidos, Europa e a China. Europa, no caso, a zona do euro, né? Então, nos Estados Unidos, espera-se que agora em setembro haja aí uma redução da taxa de juros. Isso vem se falando, já vem precificado, né, um corte de 0,25 ou 0,50. Isso já vem sendo citado desde o início do ano, mas agora em setembro isso deve ocorrer, né? A Europa ela se mantém estável, ela veio com a inflação dentro ali do esperado, né? E a taxa de emprego também um pouco elevada, mas dentro ali da margem de erro, né, das pesquisas. E a China que apresentou, que vem frustrando, né, o mercado mundial com um PIB mais fraco do que o projetado aí pelos economistas. É, Aqui a gente fala da inflação dos Estados Unidos, a gente demonstra que ela vem caindo, né, desde 2022 a gente observa um pico aqui, ela vem caindo, isso corrobora com a possível queda que ocorrerá nos juros americanos agora em setembro, né? Justamente esse fato que a gente até marcou aqui, que de 22 para cá houve uma queda considerável, né? Quando a gente fala aqui dos países, da inflação de países desenvolvidos e países emergentes, né? A gente também observa uma queda acentuada aí no mundo como um todo, né? Lá em 2022 nós tivemos os picos aí de inflação. E de lá para cá, a gente observa que essa inflação ela vem se controlando de modo geral, né, em todos, no mundo como um todo. No Brasil não é diferente, a inflação ela vem controlada, mas o que vem mais dando estímulos, expectativa para uma melhoria nos mercados é a inflação americana e a redução na taxa de juros, porque reduzindo os juros lá, os investidores vão buscar países emergentes para investir e o Brasil, por exemplo, é uma opção de investimento aí para o investidor estrangeiro. Aqui agora falando da taxa de juros, né? A taxa de juros americana, por exemplo, que é o amarelo, ela subiu aqui, está no patamar próximo de 5%, de 5, né? 5%. A gente espera que ocorra uma queda agora em setembro, mas a gente observa que de 22 também para cá ela subiu de uma forma considerável aqui nos últimos 20 anos, né? Desde 2001, né, que foi o atentado lá do World Trade Center, né, 2000, 2001, não tivemos uma inflação, uma taxa de juros tão alta nos Estados Unidos. Em 2007, 2008 aqui também nós tivemos um patamar parecido, né, mas também foi por conta da crise do subprime. E aqui esse outro gráfico mostra um desvio da taxa de juros, né, em relação à média de 20 anos. Então a gente observa que está próximo da média aqui de 20 anos, né? Ele teve uma alta, mas vem se aproximando da média aí dos 20 anos. Passando aqui para o cenário local, né? O Copom, né, o Comitê de Política Monetária, vai se reunir também em setembro e deve aumentar os juros, no caso que a taxa Selic de 10,50 para 10,75. Isso já é precificado pelo mercado. Esse aumento se dá aí muito por conta de uma contenção do dólar, que o dólar subiu muito nesses últimos meses, e seria uma forma da gente tentar, do governo, né, tentar reduzir a moeda estrangeira, reduzir o valor da moeda estrangeira perante ao real, né, que isso afeta muito os preços locais, né, de diversos insumos locais. A inflação ela veio abaixo, veio desacelerou, né, veio uma deflação, na verdade, de negativa de 0,02. Isso foi até uma surpresa para o mercado não esperava uma inflação negativa, né? E o fiscal é o que vem tomando aí o centro das atenções, porque é algo que vem preocupando os investidores de forma geral. Se será cumprido o teto de gastos ou não pelo governo, a política fiscal é a que mais está em evidência aí quando a gente fala de cenário doméstico.
Aqui nós demonstramos aqui alguns indicadores e as suas perspectivas para 2024 e 2025. Então, por exemplo, o PIB, a perspectiva para fechar 2024 é de 2,8, a taxa de desemprego é de 7. Se a gente observar, a taxa de desemprego é a menor desde 2015, né? Então, a perspectiva é de fechar bem, né, nesse dado, né? O IPCA, algo em torno ali de 4,3, também está abaixo aí dos últimos anos, né? Em 2019 nós tivemos 4,3, mas de lá para cá todos foram acima desse valor, né, dessa taxa. O câmbio que a gente observa que ele subiu bastante aqui em 2024, a previsão, né, de 5,45, se a gente observar, ele fechou 2023 em 4,84, então ele subiu bastante aqui para 2024, então isso vem sendo aí um desafio para o governo tentar reduzir essa taxa de câmbio. E a Selic, como eu disse, ela hoje está em 10,50, mas a perspectiva é de que até o final de 2024 ela vai para 11,75, né? E em 2025 cheguei a 12%. Quando a gente fala de bolsa, a gente tem um preço-alvo para a bolsa de 138 mil pontos, a gente já vem falando isso aí há alguns meses, né? E o fechamento de agosto fechou próximo disso. Fechamos aí a 136 mil pontos, né? Então existe uma valorização potencial aí ainda de 1,5% até dezembro de 2024, né? No mês, a Bolsa, o Ibovespa, ele fechou positivo aqui em 6,54, né? Todos os mercados de renda variável eles fecharam positivo, mas no ano a gente observa que o Ibovespa ainda vem com uma subida tímida, né, de 1,36 apenas, enquanto investimentos no exterior aqui a gente observa um retorno maior aqui de 18,42 no S&P e 15,53 no MSCI World. Essa tabela a gente gosta de mostrar para mostrar ao longo do tempo, né, que por mais que em alguns meses a gente observe a volatilidade aqui, principalmente no IMAB, né, que a gente observa que ele fechou 0,52, mas no longo prazo a gente observa que é um dos melhores benchmarks para a gente aplicar os nossos recursos e aonde de fato a maioria dos recursos dos planos da Equateprev estão alocados, a maioria dos recursos estão em ativos atrelados ao IMAB. Então, partindo aqui para os resultados, né, a gente observa que todos os planos e perfis eles tiveram uma rentabilidade positiva no mês de agosto, inclusive o destaque aqui para o CDI arrojado, que teve uma rentabilidade de 2,06, uma rentabilidade muito boa, né? O moderado e o conservador tiveram uma rentabilidade um pouco menores, né? Mas também a gente observa aqui que todas foram acima das suas metas, né? No ano, em 2024, o arrojado ele ainda está um pouco abaixo, 3,67, né, abaixo da meta. Os demais planos ou estão acima da meta ou estão bem próximos da meta, né. O CVE Piauí também está um pouquinho abaixo aqui, mas deve recuperar aí nos próximos meses, né, se continuar a tendência que as expectativas de mercado vem apontando, né. Em 12 meses, todos os planos e perfis eles ficaram acima da meta dos planos, né? E em 24 meses também, né? A gente observa aqui que todos os planos e perfis ficaram acima da meta. Em 36 meses, aqueles planos e perfis com um pouco mais de volatilidade ficaram um pouco abaixo, mas bem próximo das suas metas. Quando a gente observa que a rentabilidade por segmento, a gente observa que a renda variável ela foi bem positiva no mês, 4,86, né? Então foi o que destacou positivamente. Então, para todos os planos, a renda variável foi o que se destacou de forma positiva. Os planos de Goiás também da mesma forma, né? A principal contribuição foi a renda variável. Aqui nos perfis, o investimento no exterior também foi bem, 2,74, né? Empréstimo também 1,91. Mas o grande destaque para o mês foi 4,86. Lembrando que no ano essa subida ela ainda está um pouco tímida, mas no mês ela contribuiu bastante. No arrojado da mesma forma, né? O exterior também no arrojado ajudou bastante aqui. E quando a gente observa as carteiras, né, a gente observa que os planos BDs, a grande maioria dos recursos, eles estão dentro da renda fixa, 99% aqui no CEMAR BD, 98% no Equatorial BD, dentro da renda fixa. CELPOP também 98%.
Celpa R também, o BD Alagoas 96%, o BD Alagoas ainda tem um pouquinho aqui de renda variável, 2%. O CD Alagoas, ele já tem um pouco mais de diversificação, tem a renda variável, tem investimento estruturado, e também tem os empréstimos, né? Então ele tem um pouco menos de renda fixa que os demais. Os planos do Piauí também já tem um pouco mais de diversificação, no caso aqui do BD Piauí, 91% é renda fixa, tem um pouco aqui de estruturado, renda variável, imobiliário, né? O CV Piauí já é um pouco mais diversificado, ele tem mais renda variável, até por isso que ele apresentou aí um resultado menor do que os demais, porque ele tem um pouco mais de risco, e a renda variável, como eu falei, no ano, ela ainda está tímida, está próxima ali de 1%, né? Então, acaba segurando um pouco a alta aqui do plano CV Piauí. E os planos de Goiás também já tem um pouco mais de diversificação, mas a grande maioria dos recursos aqui ficam sempre na renda fixa. No caso do CV Goiás, a gente observa que ele já é um pouco mais diversificado que os demais planos apresentados, ele já tem 10% de renda variável, enquanto o estruturado aqui tem 7,72%, e os demais aqui, algo em torno aqui no exterior, né, que é importante, tem 3%, e os demais aqui abaixo de 1%. E quando a gente fala aqui dos perfis, né, a gente observa o CD moderado. O moderado ele já tem um pouco menos de renda fixa, né, 58,24%, renda variável 10%, basicamente, o estruturado 11,85%, imobiliário, operação com participante e investimento no exterior. Então, o CD moderado ele tem todos os segmentos, né? O arrojado já possui apenas renda fixa, variável, investimento estruturado e investimento no exterior, mas ele possui uma porção, uma fatia maior naqueles investimentos de risco. Por exemplo, ele tem 26% em renda variável, enquanto o moderado tem 10%, né? O estruturado, eles são bem próximos, 11 e 11, mas o investimento no exterior ele também tem um pouco mais, 8% contra 5,53%, né? Então, por isso que o arrojado, nos períodos aí de queda, ele acaba caindo um pouco mais, justamente por ter renda variável, um pouco mais de renda variável, mas nos momentos de recuperação, ele, igual esse mês de agosto, por exemplo, ele tende a ter um retorno maior por correr um pouco mais de risco. O conservador, como ele é 100% renda fixa, então a gente nem trouxe aqui o gráfico de pizza, porque seria só ele só tem um segmento, né, que é o segmento de renda fixa. Referente aos resultados do mês de agosto, seria isso. Eu convido vocês a seguirem nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, para acompanhar os demais vídeos e compartilhar esse vídeo com os demais participantes para que todos fiquem inteirados aí com os assuntos pertinentes à EQTPrev. No mais, agradeço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.